Boa noite, queridos. Podem se assentar. Deixa eu só pôr aqui. Obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a ministra Ariane. Eu e meu esposo, o pastor Tiago, nós trabalhamos com a juventude, hoje mais ainda focados ali nos jovens adultos, jovens casais. E é um privilégio bem grande estar aqui com vocês nessa noite. Como todo mundo deu um testemunho, eu também quero começar com o meu testemunho. Eu sou alguém que foi alcançada pelo amor de Deus há 12 anos atrás, aqui nesta casa. Aqui nesta família chamada IBB. E eu cheguei nesta casa cheia de prisões. Prisões que me impediam de ser tudo aquilo que Jesus sonhou para mim. Eu não tinha noção do que o Senhor tinha para a minha vida. Eu cheguei aqui acreditando que eu não tinha valor. Eu cheguei aqui acreditando que eu era inferior a muitas pessoas. Eu cheguei aqui pensando que eu era um nada. E eu continuo ainda tendo essa percepção. Mas hoje totalmente restaurada por um amor de um pai. Que me deu um valor que ninguém pode me tirar. Eu não sou o que faço, você não é o que faz. Na cruz, Jesus conquistou algo lindo pra gente. Vocês são filhos amados de Deus e eu sou filha amada desse Pai. E essa identidade mudou meu viver, gente, mudou minha vida da água para o vinho. Eu tinha um relacionamento totalmente dependente, eu e o Tia, a gente vivia uma codependência bem grande. E desse relacionamento destruído, Deus cura ele e faz um relacionamento segundo o coração dele, algo que a gente nunca imaginou. Um amor que cresce a cada dia, uma admiração que cresce a cada dia. E pela graça do Senhor, hoje a gente tem tido o privilégio de ser usado por Deus juntos. Deus nos deu uma herança linda, que é o nosso filho, João. Ele tem 1 ano e 8 meses. E eu falo que ele é um presente, porque a minha vida antes dele era uma, depois dele é outra. Mas como ele é um presente, Deus me deu também o presente de ser uma nova versão. Eu digo muito melhor do que antes. Por causa dessa graça, por causa desse amor de Jesus. E como eu disse, há 9 anos cheguei aqui destruída, de várias maneiras, cheia de marcas, cheia de coisas que me impediam de viver em liberdade. Eu falo que para o mundo, liberdade é a gente fazer o que a gente bem quiser. Mas liberdade no reino, no amor de Jesus, é a gente ser livre de tudo aquilo que o pecado nos aprisiona. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Hoje eu estou vivendo em liberdade com esse Pai. Hoje, de fato, eu sou livre. Livre de tudo aquilo que me aprisionava. E eu queria que vocês abrissem a palavra lá em Atos 12. Nós vamos ler Atos 12, do versículo 5 ao 7. Atos 12, do 5 ao 7, nós vamos ler. A maioria já abriu? Então, antes da gente ler, eu quero orar para consagrar a Deus esse tempo. Porque, como eu disse, eu vivo em liberdade, mas com a graça desse Deus. Então, é só com a graça dele hoje que eu vou ter algo relevante para falar para vocês. Algo que, de fato, vai trazer mudança na vida de vocês. Então, quero orar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo ao Senhor. Eu me diminuo, Pai, para que o Senhor cresça, que o Senhor fale através da minha vida. Que, para a glória do Senhor, hoje a Tua palavra possa libertar, possa encorajar, possa animar, Deus. E que vidas aqui hoje sejam libertas, Deus, pelo poder do Teu amor e da Tua palavra, Pai. Deus, eu consagro esse tempo. Usa a minha vida. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, vamos ler lá, então, Atos 12, do 5 ao 7. Que diz o seguinte: Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento,
Pedro estava dormido entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Essa passagem ela relata a prisão do apóstolo Pedro. O Herodes manda prendê-lo, pouco depois de ter já executado o apóstolo Tiago, e a ideia de Herodes era no outro dia também executar o apóstolo Pedro. Eu quero que a gente aprenda algumas lições com Pedro nesta noite. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer algum trabalho dentro de uma penitenciária. Eu já fui algumas vezes, até mesmo com o pastor Tunala, e o meu marido Ti também, ele foi. E uma das idas dele na penitenciária, ele perguntou a um dos meninos, a um daqueles adolescentes, se você pudesse apagar alguma memória da sua vida, o que você apagaria? E ele disse com lágrimas nos olhos, eu apagaria todos os dias que eu vivi neste lugar. Não é fácil viver preso, com paredes, com grades, com cadeados, onde a sua liberdade é privada. E nessa passagem a gente pode ver essa situação que Pedro estava vivendo. Mas eu falo que longe de todas as penitenciárias, o Du vai sempre, né, Du tem um ministério bem especial lá. Eu falo que muitas pessoas estão presas dentro de penitenciárias. Mas eu vejo muitas pessoas fora delas também cheias de prisões. Prisões que têm tirado a alegria da vida, prisões que têm tirado a expectativa de viver algo tremendo. Que eu quero deixar algo claro aqui, a gente é feito por um Deus grande, um Deus muito poderoso. Então você nasceu para ter uma vida extraordinária. Não livre de problemas, mas Deus tem um propósito que dá sentido para a tua vida. Então é para você viver com alegria e entusiasmo. Mas o que o pecado vem? Ele vem e nos aprisiona. Então é a prisão do casamento fracassado, é a prisão de dívidas financeiras que nunca mais acabam, é a prisão de eu viver em busca da aprovação dos outros, é a prisão da rejeição, é a prisão do abandono. E eu sou movido, eu movo a minha vida aprisionado diante de tudo isso. E no versículo 5, diz ali, né, Pedro ficou detido na prisão. E a gente pode ver ali que ele não tinha o que ele fizesse. E muitas prisões das nossas vidas nos deixam assim. E eu tenho pensado muito assim nas coisas que Deus tem feito e eu tenho percebido que não importa o quanto a gente deseje coisas boas, se a gente não deixa para trás um passado, isso não gera transformação. Não importa o quanto você deseje ter a tua família restaurada, se você não abre mão daquele pecado, daquela situação que você sabe que traz dor ali para a tua casa, você nunca vai provar o casamento que Jesus sonhou. Eu falo que é uma geração que tem desejado coisas boas, mas está presa a coisas velhas e não tem autoridade para sair delas. E a palavra de Deus diz que Cristo nos chamou para a liberdade. E a palavra lá em João 8,34 diz que todo aquele que comete pecado é escravo dele. E tem um texto na palavra de Deus, lá em Lucas 13, do 10 ao 13, eu não vou ler, mas vocês podem ler em casa se vocês quiserem. Diz de uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 18 anos. Vocês se lembram, é uma história muito conhecida. Para você que não conhece essa história, ter uma doença como a dela naquela época a tornava impura. Então ninguém mais conversava com aquela mulher, ninguém mais tocava nela.
Ela vivia de esmolas que as pessoas passavam e davam. Ela não tinha valor algum mais. Ela vivia numa prisão, não só física, mas emocional também. E um dia Jesus passa perto daquela mulher, ela toca nele, dele sai poder, e ele quis ver quem tinha tocado nele, era uma multidão que estava ali. E Jesus olha para aquela mulher e fala, eu quero ler certinho o que ele fala, para eu não falar. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Aleluia. E hoje ele também está aqui e diz, você está livre da sua enfermidade. Você está livre desse pecado que te aprisiona há tanto tempo. Esse é o mesmo Jesus que passou perto daquela mulher, está aqui com a gente. Como eu disse, há 12 anos atrás, cheguei aí cheia de prisões, cheia de angústia, cheia de desesperança. Eu não tinha esperança. Não queria casar, não tinha esse sonho de casar, porque eu não acreditava no casamento. Vivendo, existindo, pensando em crescer, né? Eu tinha 17, estava fazendo 18 anos, fazer uma faculdade que desse dinheiro, crescer, não cresci, gente. Eu sei que vocês pensaram nisso, não cresci. Fazer uma faculdade que desse dinheiro, porque eu não tinha percepção do porquê da minha existência. Mas na intimidade com esse Senhor, os meus medos foram silenciados, as minhas raízes começaram a ser curadas. O que são as raízes, gente? A minha história. Veio de um lar de divórcio, não cresci com a figura masculina, então quando eu encontro o Tiago, coitado, coloquei toda a minha esperança que ele me faria feliz, porque eu pensava, o dia que eu tiver um namorado, nossa, você completa. Descobri que um namorado, um marido, uma casa, um filho, um diploma, nada disso supre a gente. Não se iluda, talvez você está atrás tanto disso, não é isso que vai te satisfazer, isso é bênção, a gente precisa de tudo isso, concordo. Mas o dia que você tem uma vida de intimidade, no secreto com o Pai, aí a gente é plenamente satisfeito e completo. Aí as nossas prisões caem por terra. E a gente descobre que existe uma vida abundante muito linda para a gente vivenciar. E a primeira lição desse texto é: as nossas prisões são destruídas quando nós confiamos no poder e no amor desse Senhor. Não viva uma religião. Ela não tira prisões. Ela vai trazer mais uma para vocês. Mas o amor do Pai, você fechar a tua porta no teu quarto, orar a Ele, essas prisões cairão para a glória de Deus. E você vai descobrir quem você é nele. Pedro não tinha outra solução a não ser confiar no Senhor. E eu digo, não importa se a gente está numa fase boa ou ruim, esse é o segredo da vida. Tudo está em Deus, tudo começa nele, tudo é para Ele. E você nasceu para a glória dele. A primeira lição é essa: creia no poder de Jesus e as suas prisões serão abertas. Elas não existirão mais. No 2, no segundo ponto que eu quero falar com vocês é que existe muita gente imobilizada. A palavra diz que Pedro estava com 2 algemas, 2 soldados, um de cada lado, e sentinelas ainda estavam montadas para que ele não fugisse, não saísse daquele lugar. Ele estava imobilizado. Você tem se sentido assim em alguns momentos da vida? Ou conhece alguém que está imobilizado, não tem o que fazer? Eu falo que em muitos momentos a gente se encontra imobilizado por algumas situações. Muitas vezes a gente deseja uma mudança, mas não tem forças para mudar ela. E lá em Lucas 5, 17 a 26, vai contar uma história também. E agora de um homem que era paralítico.
E talvez muitos de vocês conheçam essa história, mas vou relatá-la rapidinho para quem também nunca ouviu. Ele era um paralítico e Jesus estava ensinando na cidade daquele paralítico. E os seus amigos, os amigos daquele paralítico, sabiam que Jesus estava por lá. E eles pegam aquele paralítico na cama e tentam entrar onde Jesus estava. Mas tinha uma multidão lá. Uma multidão de pessoas escutando os ensinos de Jesus, sendo curados por Jesus. Mas aqueles amigos amavam tanto aquela vida, não aguentavam mais ver ele imobilizado diante daquela situação. Eles sobem no telhado com aquela maca, né, gente? Vamos pensar que é uma maca. E eles abrem o telhado e colocam, diz para aquele paralítico, pegue a sua cama e vá para casa. Que fé daqueles irmãos, amigos dele. Eu falo que aqueles amigos, parentes, não sei, a palavra não relata, eles representam a igreja, eles nos representam. Alguém que foi alcançado por um amor extraordinário, dando um amor extraordinário. Alguém que foi lá, buscou aquele paralítico e trouxe até aos pés de Jesus. Talvez você está aqui porque um irmão tem orado, foi te buscar e te trouxe aos pés de Jesus aqui nesta noite. Para Jesus dizer que te ama, que também tem algo tremendo para a tua vida. Ali também no versículo fala que Pedro ficou detido, mas que a igreja orava. Pensa que especial para essa igreja, quando vê Pedro chegando lá, eles meio que nem acreditaram. Ficaram em choque quando viram Pedro. Sabe que esse versículo me ensina algo tão sutil e que às vezes a gente se esquece, que sozinho a gente não vê o milagre. A gente precisa um dos outros. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja que a palavra diz que o Senhor ungiu para pregar as boas novas, para libertar os presos, para anunciar as grandezas desse reino. Talvez você está aqui, você nem faz parte ainda de uma célula, ainda ninguém caminha contigo. É essencial a gente ter um lugar seguro para falar das nossas dores. Todo mundo tem. A gente precisa de ajuda uns dos outros. Quem sabe você está aí, você está lembrando de alguém que está imobilizado, vai precisar de oração, vai precisar de investimento para estar aqui e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Não lute sozinho. Essa é a segunda lição. Não lute sozinho. Nos dê o privilégio de ser igreja na tua vida. Nos procure. E veja Deus libertar coisas que estão bem profundas, que Satanás tem te aprisionado, mas que o Senhor Jesus quer te curar, quer te livrar. E a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus fala para Pedro que era hora de acordar, de se levantar. Existe um Deus que nos tira de prisões. Talvez se a gente pudesse dar o microfone aqui, muitos teriam experiências para compartilhar do quanto Jesus já libertou, do quanto Jesus já fez, do quanto Jesus já agiu. E quando a gente é liberto, eu falo que é como um ex-presidiário. Se um ex-presidiário ele não mudar de atitude, logo ele vai voltar de novo para uma penitenciária. A gente já conhece casos assim. Foi solto, de repente volta. Foi solto de novo, de repente volta. Porque não conseguiu mudar de atitude. E existe algo chamado arrependimento, que é muito importante também para a gente ser livre das nossas prisões. Arrependimento significa mudança de mentalidade, mudança de atitude. Nunca vai acontecer o novo se a gente continuar fazendo o velho. Então, para a gente ser liberta, a gente precisa ter atitudes novas. Eu falo que é muito fácil e muito comum, na hora do aperto, a gente voltar para aquilo que a gente sabe fazer. E geralmente a gente volta para a escravidão. Ou a gente volta para o buraco do pecado, da rejeição,
das prisões de novo. E a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa buscar pelo novo. E o novo está no Senhor. E lá eu queria ler para vocês em Romanos 8. Está lá em Romanos 8, 37 e 39. Se vocês puderem abrir, é um texto que, se você não tem gravado, seria bem especial você ter, ou no seu celular também. Que diz assim: mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedro podia estar preso com paredes, grades, algemas, soldados, sentinelas, mas tem algo que não conseguiu deter, era o amor e o poder de Deus. Nada que você está imaginando aí na tua vida é capaz de te separar dele. Nem a vergonha, porque a vergonha ele levou lá na cruz por nós. Nada, nada tem poder de te separar desse amor. Nada. Não importa o que você esteja passando. Não importa que tipo de prisão você tenha. Ele é um Pai poderoso para te livrar dessa prisão e te tornar livre. Porque é para a liberdade que Ele chamou você. Quero convidar a igreja a abaixar a cabeça, a fechar os olhos. E eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero que você comece a refletir. Você tem vivido com liberdade, com alegria, com entusiasmo? Ou você tem vivido derrotado por várias áreas da tua vida? Eu não sei se você está preso a algum passado, alguma doença, algum mau hábito. Mas eu creio assim que nesta noite Deus te convida a parar de aceitar essa prisão, de parar de aceitar esse fracasso. E Deus te convida a se levantar. E como Ele disse para Pedro, a sair desse lugar de prisão, a sair desse lugar de condenação, a sair desse lugar onde não há vida, não há esperança, não há amor, não há expectativas. Eu não sei que tipo de prisão você vive, mas você e o Senhor conhecem. E quem sabe você também está bem cansado dessa prisão que você tem vivido. Há muito tempo você tem perdido de ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Quem sabe você está aqui, você também não tem ideia do teu valor. E na cruz, o amor de um Pai que deu seu Filho, como eu disse, resgatou esse valor. Você é a amada e o amado do Pai. Não perca isso de vida, norteia a tua vida através desse amor. E se de alguma maneira você quer entregar alguma prisão hoje para o Senhor, eu vou convidar você a ficar de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Se você está entregando algo para o Senhor, se você está pedindo para que Deus te liberte de algo, assim como Ele fez na vida de Pedro, Ele é poderoso para também te libertar. Fica de pé no teu lugar e deixa o Senhor hoje agir poderosamente na tua vida. O mesmo poder que operou lá, opera na tua vida hoje.
E Ele quer que você se levante e vá correndo, ser e viver tudo que Ele sonhou. Mas alguém gostaria de se levantar e entregar essa prisão ao Senhor para que você seja livre? Amém. Pai amado, no nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor nos escolheu para sermos alvos do teu amor. O Senhor nos escolheu para vivermos em liberdade, não aprisionados pela mentira do inimigo, não aprisionados pelo pecado, Pai. Mas nós te louvamos porque na sua cruz o Senhor resgatou, Deus, a nossa identidade de filhos amados do Senhor. E a minha oração, Pai, é que cada filho amado teu aqui que está de pé, Deus, possa ser livre, possa ser liberto para a glória do Senhor. O Senhor conhece cada prisão que eles estão. Pai, que eles tomem posse, que foi para a liberdade que o Senhor os chamou, Deus. E que eles sejam envolvidos pelo teu amor e pela tua graça. E que eles vivam com a certeza de que tu és grande. Por isso repreendemos todo espírito de incredulidade, Pai. Todo espírito que, Deus, faz com que a gente não acredite na tua grandeza, só olhe para os próprios problemas, Deus. Nós rejeitamos isso no nome de Jesus. E nós tomamos posse do Espírito Santo de Deus que nos traria ousadia, nos traria alegria, nos traria amor. Que para a glória do teu nome, que seus filhos sejam revestidos desta alegria, desse poder do alto, Pai. Que cada um aqui, além de ser livre, possa libertar muitos outros para a glória do Senhor, Pai. Deus, aqueles que estão se sentindo imobilizados, que estão precisando de ajuda, dá ousadia para eles verbalizarem isso, Deus. E que eles não vejam isso como vergonha, mas que eles entendam e aprendam a ser corpo no Senhor Jesus. Pai, obrigada por esse tempo, Deus. E que a tua graça esteja com a gente, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus.